primeira chance, professora Clara, né? Fez um trabalho valendo 30 pontos. Olha, gente. Mas é importante. Então, vamos lá. Hoje é o nosso encontro síncrono da nossa disciplina, que é Fundamentos de Direito Tributário, ou matéria interessante, né? Porque todos nós somos cidadãos, pagamos tributos, né, o tempo todo, então ela diz respeito a algo que está no mundo da vida, na nossa existência como sociedade, né? E eu preparei aqui para vocês, então, deixa eu só compartilhar aqui, preparar. Deixa eu só ajustar aqui para a gente poder ir compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, essa é a ementa da nossa disciplina, né? Fundamentos de Direito Tributário. Essa é uma das matérias que eu mais gostei, tá? Quando eu estava fazendo o curso de Direito, porque eu acho ela muito interessante, né? Porque é a administração do Estado, né? Como é que uma organização sobrevive? Ela tem que arrecadar, né? Ela tem que ter uma vida financeira, né? Então, a gente tem que a ementa do que a nossa disciplina ela oferece, e é uma matéria que cai em todos os concursos, né? Então, fiquem atentos aí, quem está afim de fazer um concurso, né? Mais à frente, já baixa o e-book, já guarda, porque você já tem ali uma síntese de pontos que podem ser cobrados. Geralmente tem concurso que tem fundamentos de direito tributário, né? E aí você já tem ali um material que você já não vai partir do zero, né? E é sempre um material interessante, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a primeira coisa, um pequeno vídeo para provocar aqui a nossa conversa. Eu não sei se vocês conhecem no YouTube, tem um canal chamado AGU Explica. É a Advocacia Geral da União, e tem vários videozinhos, tipo pílulas, né, de informações, com orientações, dicas, explicações, e às vezes é muito útil porque são muito didáticos. São os próprios procuradores, né, federais da AGU que gravam, né, explicando alguns conceitos, né? Então são bem legais. Então a gente vai agora dar uma olhadinha, ele vai contar para a gente quais são as bases do direito tributário. Então, vamos ouvir, depois a gente comenta o que a gente acha de interessante. Eu vou botar agora. Só me digam se vocês estão ouvindo, tá? Me digam. Você conhece as bases do direito tributário brasileiro? Estão... A AGU explica. Classicamente, o direito divide seus ramos entre direito público e direito privado. No direito privado, Peraí, o que eu fiz? Prevalece os interesses do particular integrante Eu não posso quebrar o meu microfone, senão ele... da relação jurídica. Já no direito público, há uma sobreposição do interesse público sobre o privado. É neste último ramo que o direito tributário está inserido. Dessa forma, o direito tributário é pautado por dois grandes princípios: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Quando o Estado ocupa um polo de uma relação jurídica na qual o particular está no outro polo, seu interesse tem relativa supremacia em relação ao interesse do particular. Afinal de contas, o Estado está representando toda a coletividade. O Estado está buscando o bem comum de toda a sociedade. Quando isso ocorre, há incidência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Um dos exemplos é quando o Estado desapropria um determinado imóvel do particular. Ainda que o dono do imóvel não deseje se desfazer dele, o Estado poderá desapropriá-lo, pois há a supremacia do seu interesse sobre o do particular. Essa supremacia somente se verifica quando o Estado está na relação jurídica na condição de ente estatal, representando toda a coletividade. Caso o Estado esteja na condição de particular, não haverá incidência desse princípio. E é possível sim que o Estado esteja na relação jurídica na condição de um particular. O Estado celebra, por exemplo, inúmeros contratos de compra e venda. Quando o Estado, por exemplo, realiza a compra de inúmeras viaturas para equipar sua força policial, está atuando na condição de um particular. Por essa razão, não haverá incidência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público diz que o patrimônio público não é do gestor A ou do gestor B, mas sim de toda a coletividade. O gestor será responsável apenas por sua administração. Um exemplo típico do princípio da indisponibilidade do interesse público está previsto na Constituição Federal,
que estabelece que qualquer isenção de tributo somente pode ser feito por meio de lei específica. Nesse caso, é necessária a autorização formal do povo, por meio de seus representantes, que o fazem ao aprovar uma lei. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU Explica. Até a próxima! Então, olha que interessante, né? Então, é um pequeno vídeo. Ali nesse canal você vai encontrar vários pequenos vídeos sobre pontos de tudo que interessa na nossa matéria. Você conhece E aí eu trago aqui para vocês uma provocação. Quando o poder público, então, ele precisa fazer a gestão financeira para existir, para funcionar, para prestar, né, os serviços que ele precisa prestar à sociedade, né, ele vai ter que arrecadar, ele vai ter que organizar essa vida financeira. Então, é por isso que existe um direito tributário que organiza e estabelece regras, né? Não pode, por exemplo, o governador estabelecer, a partir de agora, o imposto tal vai ter uma alíquota X. Aí a gente, meu Deus! Não, não pode. Tem que ter todo um critério. Primeiro que ele não tem nem capacidade, nem competência para isso, né? Para alterar. Então tem que ter a regra clara, que é a segurança, né? Existem países, como a Alemanha, por exemplo, salvo engano, tem até o código do contribuinte, igual o código do consumidor, mas para o contribuinte. A gente ainda não chegou nesse nível, né? Nesse patamar de, vamos dizer assim, de consciência, esclarecimento. Mas um dia a gente chega lá. Aí eu coloquei aqui para vocês essa notícia. Olha só que interessante. Portal da Transparência ganha nova versão. Conheça as novidades. Uma divulgação da CGU, que é a Controladoria Geral da União, falando sobre melhorias no portal da transparência. Esse portal todo mundo conhece, porque ali você vai acessar as contas públicas, né, federal, você vai olhar, vai verificar se todo mundo está de forma responsável, cumprindo e de maneira transparente, mostrando à sociedade o que está fazendo, porque exatamente o interesse público, né, prevalece, né? Então a gente tem, então aqui tem até essa notícia. Nosso trabalho busca assegurar que os recursos sejam aplicados de forma responsável, transparente e que gerem resultados concretos para a sociedade. A transparência não é apenas uma obrigação, mas um pilar essencial da democracia, afirma o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. E aí, com base nessa ideia, eu trouxe uma provocação aqui para a gente, bem fácil, uma questão bem fácil para a gente aqui exercitar até o que vocês já estão fazendo, né? Nos circuitos inicial, intermediário, as questões que estão lá. Olha só essa questão. Alguém lê para mim? Quem gostaria de ler? Gabriel, você pode ler para mim o enunciado? Como ocorre o processo de arrecadação de recursos pela administração pública, segundo os estágios da Receita Pública Orçamentária? Olha só. Aí lê também as questões. Vamos lá, letra A, lê para mim. Letra A. O recolhimento ocorre antes da previsão, pois representa a entrega dos valores ao Tesouro. Letra B. A arrecadação é o momento em que o Estado estima quanto irá receber no exercício financeiro. Letra C. O lançamento identifica o crédito fiscal, o devedor e o valor devido ao Estado. Letra D. A previsão é o momento em que o contribuinte realiza o pagamento para a rede bancária autorizada. O que vocês, olhando assim, sem precisar buscar, eu tenho que acertar. Não, intuitivamente, o que vocês marcariam aqui como uma resposta? Porque o direito tributário tem muito disso, de a gente usar aqui um bom senso, uma ordem lógica, né? O que a gente pode pensar aqui como uma resposta possível? Será que é a letra A, B, C ou D? Sem medo de acertar ou errar, porque aqui não é isso o importante. O importante é a gente entender como a gente responde a uma questão, né, de prova. E uma dica: quando vocês forem fazer uma prova objetiva, olhem primeiro as opções de resposta. Uma dica: eu já fiz muitas provas, dou aula em cursinho preparatório, e eu, estudando um pouco até neurociência, eles falam isso,
que o nosso cérebro foca melhor quando começa de baixo para cima, olhando primeiro as opções e depois você vai ao enunciado. Porque esse enunciado é até pequeno, mas tem enunciados imensos, né? Com textos. Então, uma forma de você inverter e ter foco. O que vocês acham aqui? Pode arriscar. Pode arriscar sem necessariamente, porque a ideia aqui não é acertar, né? A ideia é fazer o exercício e entender essa lógica. O que vocês acham? Eu arriscaria, professora. Eu Hum, arriscaria na letra C. Fala, o lançamento identifica o crédito fiscal, o devedor e o valor devido ao Estado, que é quando se faz o lançamento, não é, das entradas, é, isso. questões fiscais. Eu acredito que seria nessa parte, entendeu? Uhum. Porque parece que as outras estão invertendo a lógica, né? Não é isso? O que você acha, Sim, Mariana? sim, Você sim. concorda? Concorda, Mariana? O que você acha? Eu já iria na D, mas assim, lendo assim rápido, né? Aham. A Aqui é só para a gente previdência fazer esse exercício. Aham. Vamos ver? bancária. Olha Vamos. só, quando a gente faz uma questão dessa, né? E quando a gente estiver estudando, vale a pena estudar fazendo questões. Então, por exemplo, se vocês vão fazer concursos, e tem concursos interessantes na área de administração, tá, gente? Muitos concursos interessantes, porque em todas as áreas da administração pública, você precisa de administrador, né? Então, vale a pena fazer exercícios. Então, realmente é a letra C. Por que que é a letra C? Porque o lançamento é a etapa em que se identifica, como disse direitinho Gabriel, a origem do crédito fiscal. E por que que não é a D? Vamos ver aqui. Vamos logo na D, Mariana, só para você tirar essa dúvida. A previsão, ela não envolve pagamento, mas a estimativa. E olha o nome, previsão. É alguma coisa como você está fazendo. Lembra? Façam essas conexões, tá? Às vezes a gente não lembra tudo numa prova. Não dá para lembrar tudo. A nossa cabeça não tem esse potencial, né? A gente vai estudando e o cérebro vai arrumando ali os conteúdos, alguma coisa sai. Então, o que que a gente pode usar? O conhecimento das palavras. Quando você olha a palavra previsão, lembra estimativa, lembra algo que ainda vai acontecer. Então, usem essa técnica, tá? Quando forem fazer prova, porque às vezes a gente precisa usar esse bom senso, sim, de fazer conexões com palavras. Essa é uma técnica que a gente vai aprendendo aos poucos, né? E aí você às vezes acerta a questão olhando as outras, isso também é uma boa. Você olha e fala, não, isso aqui eu sei que está errado. Não, isso aqui não tem lógica. Aí você já vai riscando. Às vezes você consegue encontrar a resposta. E aí você, caramba, deu certo, acertei. Então a gente aprende a fazer prova, né? A gente vai aprendendo e vai ganhando essa experiência e sempre ficar fazendo muito exercício. A gente tem hoje muitas plataformas, né, que fazem vamos dizer assim, uma coletânea de questões, e não sei se vocês estão usando, né? Muita gente está usando, alunos estão usando a inteligência artificial para produzir questões para exercício, para treinar para a prova. Então, eu tenho alunos que falam para mim que fazem assim, pegam o conteúdo, jogam e falam assim: olha, elabore 10 questões de múltipla escolha com 5 opções de respostas, nível médio, com gabarito sobre esse conteúdo. Pum, colocam lá. E eles aí ficam treinando em casa. Isso é muito fantástico, né? Também tem aluno que usa o Notebook LM, que é uma outra inteligência, para estudar da seguinte forma: pega o trecho, puxa, eu quero entender melhor esse trecho, e copia. Gente, é fantástico. Eu já fiz isso com os meus alunos de PECs, né? Que eu dou aula de PECs também. O aluno pega aquele trechinho, joga e fala assim: elabora um podcast. Aí o Notebook LM elabora um podcast assim, de 5 minutos, 6 minutos, botando assim, dois jornalistas conversando, geralmente é um homem e uma mulher, sobre aquele ponto, com exemplos. Isso é fantástico, né? E eu usei como teste lá para minha turma de PECs, e os personagens comentam, não, porque tem que fazer a atividade de extensão da Unilei, você sabe que não pode isso, não pode aquilo. Eu fiquei assim, gente, fantástico, né? Então vamos usar essa Professor, tecnologia. Fala, conta. eu já vi isso daí, o pessoal fazendo esse podcast.
utilizando uma ferramenta chamada do Google Vel 3, se eu não me engano. Hum, Essa aí que a senhora falou, eu não conhecia não, mas é bem é. interessante também. Ó, notebook, eu vou escrever aqui para você. É do Google, né? Note. É que eu vou botar aqui, desculpa que o meu mouse tá aqui. Vou botar aqui. Notebook LN. Eu fiquei impressionada, porque um aluno meu fez, mandou para mim, falou, professora, a informação está correta? E eu achei fantástico. Um casal conversando. E aí tem uma hora que, que ela conta uma história, trazendo o exemplo daquele ponto da matéria, e o personagem lá que está conversando com ela, nossa, que interessante. Aí eu achei tão fantástico isso. Eu falei, gente, a gente tem que usar isso. A gente não pode, por exemplo, mandar a inteligência artificial buscar, criar nada, porque ela não vai criar, ela vai errar, vai copiar. Mas a gente pode pegar o nosso conteúdo, a gente constrói o resumo e pede, olha, elabora, traga exemplos. E esse aluno colocou assim, professor, eu botei assim, traga exemplos para um adolescente de 14 anos entender. Eu achei fantástico. Eu falei assim, gente, perfeito. Então, vamos usar para estudar, vamos fazer os resumos, ler a matéria, resume, e depois vamos produzir, vamos fazer exercício. Coloca lá, pede para elaborar questões para você ir treinando, e até para concurso, né? Até para concurso público. Olha, vocês sabem que às vezes eu estou com a impressão de que alguns concursos públicos que eu tenho acompanhado, porque a gente depois acessa o portal, vê as provas, né? Eu estou percebendo que essas empresas que fazem essas provas, esses concursos, estão usando a inteligência artificial. Então, assim, a linguagem, que a gente acaba identificando pela linguagem, né? Então, vamos aproveitar essas ferramentas positivamente para ajudar a gente, né? Só não confie assim, responde para mim isso. Pode trazer informação errada. E traz. Eu vou dizer para vocês que uma vez eu coloquei uma questão que foi o seguinte: estava fazendo uma pesquisa. Aí eu falei, vou ver se esse Copilot me traz informações verdadeiras. Aí joguei assim uma pergunta bem aleatória que veio na minha mente na hora. É, existe alguma lei no Brasil que obrigue a administração pública a ter salas de amamentação? Aí só botei assim, não fiz o prompt correto, né, com as informações, né? Que é vá buscar no repositório da Universidade X o conteúdo Y, né? Botei assim, vago, como Google, né? Googlei. E aí veio uma resposta gigante falando assim: sim, a lei é número tal, o nome da lei eu já desconfiei na hora. É Rosa Murch. Gente, uma lei falando sobre sala de amamentação não teria esse nome, né? Seria de muito mau gosto, né? E aí falando que várias mulheres, tudo falso. Aí eu só esperei ele terminar de botar. Aí eu coloquei assim: você é um mentiroso. Botei isso mesmo, gente. Você é um mentiroso. Não existe essa lei que você botou o Código Penal, é a lei do Código Penal. Sabe que o Copérnico me respondeu assim? Ai, desculpe, prometo a você que eu não vou mais fazer isso e vou me esforçar para trazer informações verdadeiras. Aí eu falei, pelo amor de Deus, isso é incrível, né? Incrível, gente. Então a gente tem que ter cuidado. Usar fazendo isso. Elabore que a partir deste conteúdo X, aí você bota o conteúdo lá, né? E uma vez eu também fiz uma outra experiência, né? Eu boto assim para fazer questões, mas eu sempre olho e faço os exercícios, né? Se eu for fazer, por exemplo, uma prova, um concurso, eu me preparo ali, pego o conteúdo e vou mastigando e coloco ali, né? Outro exemplo que eu tive, que aí mostrou como a IA não é neutra, e a gente tem que ter essa desconfiança, usar para estudar, para fazer esses trabalhos de estudos, mas com desconfiança, né? Sempre conferindo, sempre lendo, sempre pesquisando. Eu perguntei, logo que o Donald Trump ganhou a eleição, eu fiz a seguinte pergunta. Eu botei assim, com base nas informações no noticiário americano, traga as piorias causadas pelo atual presidente Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Aí ele começou a escrever em inglês.
que eu achei estranho, porque ele escreve sempre em português, né? Aí daqui a pouco, puluf, apagou tudo. Infelizmente, não podemos trazer informações a esse respeito. Eu falei, caramba! Aí eu botei de novo. Traga é, os benefícios e os malefícios que o presidente atual dos Estados Unidos trouxe. Aí ele começou a escrever. Daqui a pouco. Infelizmente, não podemos trazer essa informação. Aí daqui a pouco ele já não dava mais a resposta mesmo, já não botava mais nada. Eu achei incrível, eu falei, caramba! Então, existe ali um controle da informação. Então, a gente usa com parcimônia, usa com cuidado para estudar, né? É uma dica, tá? Então, olha só agora, vamos ver como é que a gente vai fazer uma questão discursiva. Por que eu trouxe uma questão discursiva? Porque a gente tem o circuito integrador. Vocês já viram lá que tem o circuito integrador. Se vocês olharem lá no fórum informação, eu vou colocando meio que uma ajudinha ali, ó, semana tal, semana 3. A gente está na terceira semana, né? Dá uma olhada nisso, faz aquilo. O circuito integrador, você só pode fazer uma única vez. É um pouco diferente. O circuito integrador são questões discursivas. E assim, ao longo da minha experiência, o que eu tenho visto que compromete, por exemplo, a resposta do aluno? O aluno não responde na ordem, bota palavras soltas, não faz uma redação ou bota tópicos. Ou então responde assim: ah, é importante, e copia o que está no enunciado, não responde exatamente o que foi indagado. Então, vamos aprender aqui uma dica de como a gente faz uma questão discursiva, né? Que é legal. Olha esse exemplo aqui, bem simples. Peguei uma questão bem simples, começando com um verbo bem básico, explicar. Olha só, agora eu vou ler aqui. Explique de que forma os princípios constitucionais do direito tributário funcionam como limitadores do poder de tributar dos entes públicos. Percebam que eu não estou falando assim, fale tudo sobre princípios constitucionais, né? Poderia perguntar assim, mas eu quis perguntar diferente. Explique de que forma esses princípios constitucionais são limitadores. Então, eu quero especificamente que você aborde essa questão da limitação do poder de tributar. Então, a gente tem que prestar atenção no enunciado, dá uma lida 2 vezes o enunciado. O que você já prepara? Olha, como é que você vai se preparar para o circuito integrador? Você leu a aula 1, 2, 3, né? Foi lendo tudo e fazendo o resumo. Eu gosto muito mesmo de usar livro, ó. Livro não, de pegar caderno. Eu adoro ter caderno para escrever. Vou fazendo os resumos e vou estudando, anotando. Porque quando você escreve, você está fazendo sinapses cerebrais que não vão se desfazer. E aí você não esquece, você está ali com. E aí você pega seus resumos, prepara, leu, foi lá no Saiba Mais, clicou nos links, leu mais ainda, enriqueceu, estudou no e-book, enriqueceu o seu resumo. E aí, quando você for fazer o circuito integrador, abre os seus resumos, bota ali os seus resumos para você dar uma olhada, uma lembrada de um ponto ou outro, né? E aí você vai, então, responder seguindo essa ordem ali. Aí, segundo ponto da questão, ó, são 2 pontos aqui, hein? Cite ao menos 2 desses princípios. Então, o que o professor que vai olhar a questão vai ver? Se você mostrou os princípios como limitadores e se você citou pelo menos 2 e explicou a importância deles, né? Desses 2, por que esses 2 estão ali. E aí o professor vai graduando a pontuação de acordo com isso. Então a gente tem que ser, assim, fazer essa resposta de uma maneira técnica. Fazer prova também é uma técnica, que a gente vai aprendendo, né? E vai, vamos dizer assim, aperfeiçoando. Isso é importante porque, por exemplo, em concurso, em questões discursivas, né, quando tem uma redação ou uma questão discursiva trazendo um caso concreto, o examinador é mais severo do que um professor, né? O examinador, quando você já começa com uma fala enviesada, ele já nem lê o resto. Ele tem tanta prova para corrigir ali, mais de 1000 às vezes, né? O examinador tem, que ele já olha, ih, já começou mal, já não vou ler. Ele nem lê. O professor não, o professor tem generosidade, ele vai ler, vai tentar salvar, vai. Não, eu acho que ele quis dizer isso, né? A gente sempre tenta
aproveitar o máximo do que vocês falam, mas precisa estar pontualmente ali dentro da questão. Então, a dica que eu dou, não viaja. Fica ali no que está sendo indagado, mesmo que você saiba muito mais, vai direto ao assunto. Olha só, os princípios constitucionais que funcionam como limitadores, e disso, eles são assim, você vai direto. Os dois princípios aqui que eu posso mencionar são esses, porque aí você já garante a pontuação, né? E não corre o risco de perder alguma coisa e esquecer, né? Então, olha a sugestão de gabarito. A sugestão, tá? Eu vou botar depois para vocês aqui no chat esse material salvo aqui em PDF para vocês terem. Olha só, os princípios constitucionais do direito tributário atuam como ferramenta de controle e proteção. Palavras-chave aqui. Ferramenta de controle e proteção do cidadão frente ao poder do Estado de instituir e cobrar tributos. Eles garantem o quê? Que a tributação não ocorra de forma, perdão, ocorra de forma justa, legal e transparente, né? Evitando abusos e arbitrariedade. Na Idade Média, a gente não tinha nada disso, então o senhor feudal ia lá e cobrava os impostos da forma que ele queria, né? Trazendo situações gravíssimas. Hoje isso não é possível. Então, dois exemplos importantes são, bota assim mesmo, dois exemplos importantes são, o princípio da legalidade tributária, explica ele que ele determina que nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem que haja uma lei específica, essa é a nossa garantia, isso protege o contribuinte, né? E dois, o princípio da anterioridade, que estabelece que um tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte. Quer dizer, criou agora, só no próximo exercício que ele pode ser cobrado. A gente não pode criar uma insegurança jurídica assim tão grande, né? Então, veja, você pode escrever isso de forma sintética, direta, mas sempre botando tudo. Então, o que eu dou a dica? Bota seus resumos, coloca uma folha de rascunho, rascunha rapidinho na ordem, assim, 1, 2, tal, que aí você, na hora de escrever, você não erra. Você vai ali direitinho, tá? Vai fazendo. Então, esses princípios, entre outros, estruturam o sistema tributário e limitam o poder estatal, garantindo que a arrecadação de recursos respeite os direitos fundamentais do cidadão e das empresas. Então, os erros mais comuns que eu vejo, por exemplo, no circuito integrador, são esses. Às vezes, não prestou atenção que são dois momentos diferentes na questão, não prestou atenção que é uma comparação, que é uma relação, só fala de um, não prestou atenção que tinha exemplo, ou falou muito no senso comum. A gente tem que ter cuidado na prova discursiva de falar muito assim, do achismo. Não, ali é técnico, ali ele quer um conhecimento técnico. O professor que formulou a questão, e todos nós, professores, formulamos questões que vão para o banco e elas são randomizadas ali, né? A gente pensa sempre em coisas técnicas, né? Dentro daquilo que foi estudado, bem precisas. A gente evita uma linguagem ambígua para ficar bem claro o que a gente está pedindo. Então, prestem atenção no comando da questão, tá? Perfeito até aqui, gente? E aí, para a gente ir fechando, e aí eu vou abrir para vocês falarem também, eu trouxe aqui mais um videozinho do AGU Explica, que eu acho muito legal esse perfil. Eu sei que às vezes, eu nunca tive dificuldade com direito tributário, eu gosto muito de direito tributário, mas eu sei que é uma matéria mais puxada, né, para alguns, é uma matéria puxada. Então, eu sempre indico esse perfil do YouTube, AGU Explica, e que você vai vendo devagarzinho essas pílulas. Então, vamos ver aqui como esse procurador federal explica para a gente a diferença do imposto para o tributo. A gente tem muitas falas do senso comum interessantes, né? Tem gente que fala assim, eu pago IPVA e as ruas estão esburacadas. Não é isso? A gente não escuta? E tá certo isso, gente? O que vocês acham? Tá certo? Eu posso pagar o IPVA e exigir que o governo asfalte as estradas, que não tenha mais buraco? Será? O imposto é algo vinculado? Então, às vezes, a gente precisa ajudar os nossos colegas, né? Alguém comenta isso, às vezes a gente vai no bate-papo com os amigos e fala isso, aí a gente tem que explicar, olha,
imposto, ele não pode ter vinculação. A palavra imposto significa exatamente que é uma arrecadação que o governo faz, mas que não tem uma determinação, né, específica. Então, você vai pagar imposto de IPVA, mas não vai ter a garantia das ruas asfaltadas, né? É assim que o nosso direito acabou sendo configurado. Então, vamos dar uma olhada agora nessa fala aqui desse procurador. Vamos ver. Você sabe qual é a diferença entre imposto e tributo? A AGU explica. É comum que no dia a dia as pessoas confundam e usem indistintamente os termos imposto e tributo. O tributo é o gênero de todas as contribuições que são obrigatoriamente feitas pelo contribuinte para arcar com a atividade do Estado. O imposto é um tipo de tributo. A especificidade do imposto é que ele não exige nenhuma contraprestação específica daquele pagamento, ou seja, é uma verba que é paga ao Estado e ele pode utilizar para qualquer serviço público custeado por ele. Nós temos vários exemplos de imposto, como imposto de renda, o IPTU e o IPVA. Basta que a pessoa, por exemplo, tenha um imóvel, um carro acima da alíquota de isenção e ela tem que pagar um imposto, mesmo que nenhuma prestação tenha sido efetivamente prestada para aquele bem. Já a taxa tem uma especificidade, porque ele exige uma contraprestação, seja pelo poder de polícia, seja pela fiscalização, seja por um serviço efetivamente prestado, seja por um serviço potencial, mesmo que o contribuinte não faça uso. Um exemplo de taxa é a taxa de coleta de lixo. É importante a gente salientar a diferença entre taxa e tarifa. A tarifa não é um tributo porque ela não tem compulsoriedade, ou seja, o serviço pode ser utilizado ou não, e se não for utilizado, não há pagamento. Um exemplo de tarifa é a tarifa de energia, quando uma pessoa liga na sua luz o relógio de energia. Se ela não quiser ligar o relógio, ela não vai pagar nenhuma tarifa. De modo geral, a tarifa é cobrada por um ente privado, concessionário ou permissionário de serviço público. Além disso, nós temos as contribuições. As contribuições podem ser contribuições sociais, ou seja, com uma finalidade social, ou podem ser uma contribuição de intervenção na atividade econômica. Um exemplo que a gente tem de contribuições sociais é a contribuição para o INSS, que é paga tanto pelo empregado como pelo empregador. Já para a intervenção de atividade econômica, temos como exemplo principal a CID, que é uma contribuição que incide sobre os combustíveis. Além disso, nós temos a contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório, que são menos frequentes. Na contribuição de melhoria, o Estado cobra quando ele faz uma determinada obra pública que valoriza o bem do particular. Nesse caso, um percentual dessa valorização é pago a título de contribuição de melhoria. Um último exemplo é o empréstimo compulsório. Embora ele seja obrigatório, ele tem como característica que o Estado, depois de um determinado período de tempo, tem que devolver ao contribuinte. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Muito bacana, né? E às vezes a gente funciona muito bem assim, assistindo os vídeos, né? E a gente assimila melhor o conteúdo. Então, aproveitem essas dicas, né? Desses canais que trazem. Você sabe qual é E até muitas outros perfis, né, que trazem explicações interessantes com essa didática, com imagens, né, e que ajudam bastante. E aí, gente, o que que eu digo? Sempre elaborem resumos, escrevam, usem dicionários, façam pesquisas, conversem com as pessoas, tentem trazer a disciplina para o mundo da vida. A gente paga IPVA, a gente paga IPTU, né? A gente paga o tempo todo imposto. Se você for abrir uma empresa, você vai pagar várias, tá? Você vai lá na prefeitura pedir o alvará, não é? Você vai pagar várias coisas. Então, você vai aprendendo na prática, você vai exercitando, você vai trazendo para o dia a dia. E isso é muito bacana, porque eu sempre falo para meus alunos o seguinte: meus alunos até de concurso, né? Quando a gente está estudando uma matéria, tentem ler e pensar num caso concreto. Ah, aquela prima minha fez isso, ela pagou assim. Porque aí você não esquece mais, faz as sinapses cerebrais, fica ali registrado, e você, na hora da prova, às vezes, de um concurso, um exame, você lembra. Você lembra daquele exemplo. E estudar em grupo também é maravilhoso, né? Combinar com os colegas, mesmo em ensino à distância, vocês podem fazer reuniões virtuais, né? Gente, vamos estudar, vamos se ajudar. E dá muito certo, né? Porque um ensinando para o outro, quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Isso é muito bacana. Perfeito, gente? E aí eu queria agora ouvir vocês um pouquinho. Vou parar aqui de compartilhar. O que vocês estão achando da disciplina, da nossa matéria, da importância dela, né? O que vocês estão achando? Contem para mim aqui nesses minutos finais que a gente tem.
Assim, eu tô achando muito boa, só que como você falou assim, ela é um pouquinho puxada. É, um pouquinho sim. Porque tributário é mais difícil, né? Isso. Aí uma vírgula muda todo o sentido. É verdade. Mas eu acho que enriquece e ajuda muito a gente a entender um pouco o trabalho, né? Ainda mais na área de administração, né? Porque tem a questão financeira que é muito importante, né? Tem um conteúdo financeiro que é muito importante, né? Que vocês precisam dar conta, né? É. Assim, matemática financeira. Então, assim, né? E tem muitos livros que vocês podem buscar, explicações. O direito tributário é um direito vivo, né? Um direito que está sempre se renovando, se modificando. Então, assim, é estudar o tempo todo, né? Se vocês forem prestar, por exemplo, vão trabalhar numa empresa. Se forem para a área financeira, nossa, vão estar o tempo todo vendo normativos, né? Lendo as novas decisões, aí de repente a Receita Federal muda alguma coisa, aí vocês têm que buscar essa informação. Isso é muito interessante, né? Para quem gosta, né? Mas eu suponho que vocês gostem, né? Quem está na administração, né? Era, eu gosto assim. Senão não tinha como chegar até. Porque eu me lembrei, é só um pouquinho mudando assim, de você, quando logo você entrou, eu falei, professora, aí eu fiquei lembrando. Meu Deus, é da Apex 1! E foi É. logo no começo, assim, de primeira, né? Eu achei muito puxada, aí ficar aquela coisa para primeiro organizar tudinho, o horário para estudar. Aí eu me lembrei de uns vídeos que você, da aula, é coisa de dividir tudinho, tem aquela. Nossa, achei muito bom mesmo, Você porque fez graças então a PEX comigo, né? isso, Que graças legal. a sua Aham. aula assim, me ajudou bastante. Foi logo no começo mesmo. É porque é uma atividade de extensão que ela é geral para todos, né? A gente tem que fazer essa atividade, que é uma regra do MEC, né? E realmente, para quem está começando, é uma coisa que, nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer. E aí eu fiz aqueles vídeos, né? Eu fiz todo um passo a passo. Eu gosto muito de usar essas ferramentas, porque eu acho, Mariana, que às vezes isso ajuda muito. Às vezes um vídeo ele tem um poder de esclarecer muito maior do que às vezes você ficar tentando explicar, né? Passando ou Isso. escrevendo, né? Isso é muito legal. Ah, obrigado pelo seu retorno. Que bom, que bom. E você, Gabriel, o que que você acha, tá achando da disciplina? Tá trazendo para você enriquecimento? Tá te ajudando? Então, está trazendo enriquecimento, sim, até porque atualmente eu trabalho na área fiscal, né, no Puxa, serviço maravilha. fiscal, e assim apesar de ser um conteúdo que eu acho complexo, mas como eu também penso já assim que terminar em fazer, quem sabe, uma pós em gestão fiscal, eu acredito que vai me ajudar muito, vai ser meio que é o fundamento, né? E eu acho que em gestão fiscal, pelo que eu vi, tem um direito tributário mesmo. Eu acredito que seja uma disciplina um pouco mais completa. É. E eu tenho pegado bastante ganchos, assim, bastante insights com essa disciplina. Então tem sido bem interessante para mim, entendeu? Poxa, muito bom, Gabriel. E olha só, eu vou te dar uma dica. Se você puder, assim que você terminar a faculdade, vai se especializando, faz uma pós também em auditoria. Líder, auditor master, porque isso é muito bacana. Porque vamos lá, mais à frente você pode dar consultoria, você pode ser um auditor externo, entendeu? E você pode ter aí vários. E você também, tá, Mariana? Isso aí serve para os dois. Hoje você tem um campo muito interessante de auditoria. Você pode trabalhar tanto na administração pública como na área privada, no mundo corporativo, e fazendo e ganhando aquelas certificações, né? E investindo em você, né? Fazendo essas certificações. Eu gosto muito de indicar o site da ENAP. Vocês já ouviram falar? Escola Nacional de Administração Pública. O site da ENAP e também a escola, que agora eu esqueci o nome, do TCU. Entra lá no TCU, Tribunal de Contas da União, e bota, e vai fuçando lá, que eu acho que é CZRD ou alguma coisa. Tem vários cursos gratuitos nessa área financeira, de Eu auditoria. ia perguntar isso agora. Eu ia Oi? perguntar agora.
Eu ia Tem, perguntar tem, agora se tem algum tem. site. Ó, Esse Senac, a senhora pode botar escrito para depois eu ver? Vou dar uma olhadinha lá posso. depois. Deixa eu até puxar aqui, já boto o link. Olha só, o que que vocês podem ver? Gestão de riscos, já podem fazer esses cursos, porque eles são todos gratuitos. O certificado tem uma validade muito interessante. Deixa eu botar aqui ENAP, que aí eu vou botar para vocês. É Escola Virtual do Governo, né? Deixa eu ver aqui, ENAP. Peraí, que aqui tem que botar no Google. O Google que traz direitinho. E vocês podem usar também podem botar lá no TCU. Esses portais são, primeiro, são cursos de alta qualidade, tem todas as matérias, tem tudo. Você tem até pós-graduação lá também, tá? Tem trilha de certificação. Isso é muito legal, porque você vai fortalecendo o seu conteúdo, você vai crescendo. Ó, botei aqui para vocês. E vocês vão, vamos dizer assim, enriquecendo e melhorando cada vez mais. Instituto Cezerdelo Corrêa, que é uma escola também do Tribunal de Contas, muito legal para a área de vocês. Façam pós. A Unilê tem umas pós muito bacanas, de altíssima qualidade. Aproveitem tudo que vocês puderem, porque o conhecimento não tem paredes, né? A gente vai só enriquecendo, aumentando e buscando certificações para vocês poderem fazer a diferença, né? No mercado. E vale muito a pena, gente. Estudar é sempre muito importante. E por isso até esse encontro hoje, para a gente trocar essas informações, né? E vocês saberem também que desse lado tem um professor, né? Tem um professor de verdade do outro lado, que está acompanhando vocês lá no fórum, que coloca as mensagens semanalmente ali. Lembrete, eu boto assim, lembrete da primeira semana, lembrete da segunda, né? Botei essa dica de hoje, que nós teríamos um encontro lá no fórum Informação, e até me ajudem, comentem com os colegas. Gente, vocês perderam o encontro síncrono, é tão legal, porque a gente faz exercício, tem pontuação extra. E um ponto extra nunca é demais, né? Sempre é bom ali como uma segurança também, né? Claro que vocês vão tirar notas boas, mas é bom ter uma segurança ali, né? E aí fica tudo tranquilo, né? Fica tudo bacana. Então, eu botei aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem, né? Porque os dois estão conectados aqui no Teams, né? Conseguem ver aqui no nosso chat aqui da aula. E tem muito mais. Ah, vou botar também a AGU Explica. Deixa eu ver se eu acho a AGU Explica aqui. Que é muito bacana também. A AGU Explica. Que traz muita. Já botei aqui o perfil. Deixa eu entrar no perfil que é melhor. Pá, senão vai entrar aqui. A AGU Explica. Vou botar aqui um link, aí vocês podem acessar o link e entrar no perfil deles. Vale a pena, gente. Tudo soma para estudar, para crescer, né? Porque é isso, cada um vai fazer seu caminho e assim, eu tô, por exemplo, na área do compliance, a gente mexe muito com essa questão da administração. Compliance, aliás, é algo que nasce dentro do curso de administração, né? Eu dando aula uma vez em 2004, eu dava aula de ética empresarial. Nem se falava compliance ainda, era ética empresarial, né? E é dentro do curso de administração. Então, é uma área de vocês. Eu estou no direito aqui de gaiata, né? Mas o compliance acaba hoje sendo realizado por várias áreas, né? Tem o pessoal de farmácia, biologia, psicologia, porque você pode usar o compliance em todas as áreas do conhecimento humano, né? Mas vocês são os donos da bola, né? É uma área que nasce de uma reflexão dentro do curso de administração. Também, então, uma área boa para vocês estudarem. A gente escreve, eu vou botar aqui para vocês, compliance, e é conformidade, né? É conformidade. E hoje a gente fala em sustentabilidade, ISG ou ASG, são todas as áreas boas para vocês que estão aí na formação já irem buscando caminhos de trabalho. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza. E foi um prazer enorme conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado desse encontro.
e que tenham, assim, uma boa performance na disciplina, que façam tudo com muita tranquilidade. E vamos caminhando. Quem sabe a gente se encontra em outra matéria. As matérias jurídicas, geralmente, vocês vão me encontrar. A Mariana já está me encontrando de novo, né, Mariana? Muito legal, muito bom mesmo. Então a gente pode se encontrar de novo, né? E é muito bom mesmo, gente, poder trocar. E o bom é a gente poder se conhecer, né? Porque é, a gente tem aqui na Unileia uma turma com pessoas do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pará, né? Do Brasil inteiro. Eu digo que a gente tem uma turma do tamanho do Brasil, e isso é muito rico, né? Essa troca é muito legal, muito bacana. E eu agradeço, então, Verdade. gente, né? É muito bom a gente depois, a internet, ela permitiu isso, né? A gente tem aí, não tem fronteiras mais, né? A gente aprende muito mais, a gente troca muito mais. Tem que saber usar isso com sabedoria, né? Mas a gente tem aí um mundo, né? E um acesso ilimitado a todas as informações, né? Então, gente, olha, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Sucesso na disciplina, sucesso também cada um na sua trajetória. Gabriel, parabéns no seu trabalho, Mariana também. Quem quiser, estou lá no Instagram como professora, né? Prof. Clara Brum. Quem quiser me adicionar, me adiciona, a gente vai se falando, né? E Mariana, quando você estiver aqui no Rio, quiser tomar um café, me avisa lá no Instagram. Professora, eu estou no Rio, vamos tomar um café. A gente toma um café, né? Porque é Tá isso. certo. A gente vai fazendo as nossas conexões e a gente às vezes se encontra por aí até profissionalmente, né? E é muito bacana isso. Eu cansei de encontrar alunos do direito, né? Cansei de encontrar alunos do direito nos fóruns, às vezes. Muito bom. E é muito bom, né? E ele sempre fala assim: não existe ex-professora, né? Todo mundo fala assim, professora Clara Brum. Aí eu, oi. Aí conta, olha, eu fui seu aluno no ano tal. Isso é muito bom, gente. Essa conexão é muito boa, né? A gente vai aprendendo cada vez mais e trocando. Então, olha, muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno encontro, desse encontro síncrono. Fico à disposição. Podem me mandar e-mail se vocês quiserem. É clara.oliveira@unileia.edu.br. Então, aquela parte final é igual de todos, né? E a primeira é só o meu primeiro nome e o último, clara.oliveira. Ou no fórum dúvidas, também ali é o nosso espaço de troca. Caprichem no fórum temático, que é para trazer mesmo vivência, trocar, levar informação e principalmente pensar em termos, trazendo a disciplina para o mundo da vida, para o concreto, para a gente ter ali uma troca bacana, né? E a gente poder ir caminhando e construindo mais conhecimentos, né? E caprichem também nas outras disciplinas de PEX que vocês vão ter, porque tem mais, né? Eu sei que tem mais, para vocês poderem ir construindo também esse olhar de sustentabilidade, de responsabilidade social, que é muito importante hoje em dia, né? Então, gente, olha, um prazer. Qualquer coisa, é só me chamar. Qualquer questão que vocês queiram tirar dúvidas sobre o conteúdo, sobre alguma questão que vocês fizeram nos circuitos, coloca lá para mim, manda por e-mail ou coloca lá no fórum. Se precisar analisar alguma questão, printa para mim a questão, coloca a fundamentação que vocês estão questionando, que a gente vai conversando, eu vou investigando e retorno para vocês. Perfeito? E fiquem Tá atentos. certo. E olha, gente, não esqueçam do cronograma, tá? Fiquem atentos às datas, tá? Para não esquecer nada, tá bom, gente? Vai ser um Tá prazer, bom. então, ficar com vocês até o final, né? Daqui a pouco a gente já está na fase das últimas provas, né? E vai dar tudo certo. Um bom descanso a todos, tudo de bom. E até a próxima, gente. Muito obrigada, tá? E essa disciplina fica gravada. Quem quiser assistir, vocês podem falar, comentar com os colegas, né? Quem quiser assistir, fica aqui na nossa equipe no Teams. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Vou parar aqui a gravação. E obrigada, gente.